Tribunal Superior Eleitoral vai julgar hoje o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, ex-procurador que coordenou a Operação Lava Jato em Curitiba. A contestação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, no Paraná, e chegou ao TSE no fim de janeiro. O relator na corte é o ministro Benedito Gonçalves. Os ministros vão decidir se Dallagnol poderia ter disputado as eleições de 2022, quando ainda respondia a sindicâncias, reclamações disciplinares e pedidos de providências no Conselho Nacional do Ministério Público. O ex-procurador foi eleito com mais de 340 mil votos, a maior votação do Paraná. Caso o TSE indefira o registro de candidatura, os votos que Dallagnol recebeu ficam invalidados e ele tem o mandato cassado. Em nota, a defesa de Deltan Dallagnol afirmou estar tranquila de que o julgamento será favorável ao deputado e que a ação não tem sustentação jurídica. Vamos ao debate, então. Hoje eu tenho comigo aqui o Vinícius Poit, o advogado criminalista e professor de Direito Penal Armando de Matos Júnior, a Gabriela Araújo e o professor de Direito Constitucional, ex-chefe de gabinete do Ministério da Justiça, Alessandro Soares. Bem-vindos todos ao meu time e aí também os convidados. Vou começar pelo Armando, nosso convidado, ex-procurador da Operação Lava Jato e atual deputado Deltan Dallagnol. Poderia ter se candidatado às eleições de 2022, na sua opinião? Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui ao lado de todos vocês e aos telespectadores. Minha opinião, poderia sim, poderia não, pode, porque a lei da ficha limpa, ela é muito clara, ela é muito objetiva. A pessoa não pode ser um candidato, não pode concorrer ao pleito, ao sufrágio, caso ele tenha uma condenação por um órgão colegiado. Ou seja, um tribunal, caso contrário pode. Os problemas administrativos da carreira dele não implicam. Seriam ali apreciados intramuros, ou seja, dentro do Ministério Público Federal. Então me parece, prima facie, assim, num primeiro momento, que não existe nenhum tipo de problema na candidatura dele. O que se discute muito são os integrantes do Ministério Público pós-1988, os integrantes do MP e da magistratura, pós-1988, serem candidatos. Ou seja, qual foi o marco? A Constituição. A Constituição fala, olha, os antigos, que já está na carreira, tudo bem, agora os novos não. Eu só não me recordo se ele largou mão do Ministério Público Federal ou ele, enquanto candidato, ainda integrava o Ministério Público Federal. Se ele ainda integrava, isso pode dar aí um aso a uma discussão. Caso contrário, não. Se ele já havia saído do Ministério Público, não existia vínculo com o Ministério Público, ele poderia sim. A única discussão é essa. Agora, os problemas administrativos dele, internos, dentro da corporação do próprio Ministério Público Federal, isso não seria uma barreira para que ele pudesse ser candidato. Como eu disse, apenas se ele tivesse sido julgado e condenado por um órgão colegiado, e não foi isso o que aconteceu. Então, agora sim, respondendo a sua pergunta, ele poderia ser candidato. Vamos lá, estou aqui perguntando à nossa produção, minha aposta aqui é que ele já tinha saído do Ministério Público, sim, mas só para confirmar da informação exata. Gabi, você? Bom, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Queria dar saudação para os convidados, especiais hoje. Professora Alessandra, meu colega, a gente está junto no grupo de estudos lá no Mackenzie também. E o doutor Armando é o senhor que estava no dia da Rita Lee, né? Isso, semana passada. E aí nos encontramos no dia que fizemos homenagem à Rita Lee, agora mais uma vez. Então, prazer estar com o senhor também, com a Luciana e o Poit. Bom, vamos lá. Sobre o caso do Deltan. Como ele muito gostava de falar quando estava na condução da Operação Lava Jato, a lei é para todos. Então, ele deveria saber disso quando ele resolveu se candidatar, pedindo exoneração com a pendência de diversos processos disciplinares, diversas sindicâncias correndo contra ele. Inclusive, na petição, na época que foi protocolada para impugnar o registro de sua candidatura, cita-se uma matéria da própria CNN Brasil, em que a CNN faz um levantamento do tanto de processos, eu estou aqui com a matéria, mas mais de 50 processos disciplinares que, em tese, o ex-procurador Deltan estaria respondendo, inclusive, no CNJ. Então, por conta disso, a lei da ficha limpa, ela diz o seguinte, que membros do Ministério Público
público não podem, na pendência desses processos, pedirem exoneração para fugir às suas responsabilidades sob pena de ficarem inelegíveis. Então não adiantaria, foi o que aconteceu, por exemplo, não sei se vocês se lembram, no caso do ex-deputado Arthur Duval, que ele também tentou pedir, né, renunciar ao mandato antes, porque ele seria julgado, condenado no Conselho de Ética da Alesp. E a lei da ficha limpa diz, não adianta você pedir para sair antes, porque você vai continuar sendo inelegível, já antecipando uma condenação. E vamos lembrar também que o Deltan Dallagnol, o ex-procurador Deltan Dallagnol, ele havia sido condenado pelo Tribunal de Contas da União, antes mesmo de protocolar o registro de sua candidatura, embora não tenha transitado em julgado à época, porque ainda cabiam embargos, ele tinha sido condenado por malversação dos recursos de diárias, passagens e outros recursos destinados à Operação Lava Jato em prol de si próprio e dos seus amigos, né, dos seus comparsas ali nos desvios dentro da Operação Lava Jato. Então, portanto, ele está sim inelegível. Muito bem, e aí para corroborar com o que eu já tinha dito aqui, o ex-procurador Deltan Dallagnol saiu do Ministério Público no dia 2 de novembro de 2021, portanto, ele já havia saído com todas essas ressalvas aí. O Poit, eu vou passar para você, que a Gabriela acaba de trazer. Primeiro, boa tarde, Lu, Gabriela, Alessandro, Armando, todos vocês que estão acompanhando aqui o Grande Debate CNN. E reforço, vão mandando os comentários no direct, marquem a gente nas redes, porque a gente tem feedback de vocês para melhorar cada vez mais aqui. E ele lê mesmo, tá, gente? Eu leio, a gente traz aqui, a Lu também. Então, pessoal, para mim, essa é aquela velha frase, né? É o rabo correndo atrás, né, do cachorro, ou o cachorro urinando no poste, para dizer nessas linguagens mais educadas aqui nesse horário na televisão. Gente, o TRE do Paraná autorizou a candidatura do Deltan. Unanimidade. Ministério Público Eleitoral autorizou o Deltan, também por unanimidade. Então, declarações do próprio Deltan, e aí, nessa daí eu tô com ele, de que, puxa, mas vem a frente parlamentar, não, a Federação Brasil da Esperança. A esperança do Brasil é PT, PCdoB e PV, para insistir em algo que já foi resolvido lá atrás. Então é aquele negócio mais político do que técnico, sabe? E aí tem um pano de fundo, que a gente já tratou disso daqui na época que o assunto era o Moro, tem um pano de fundo de represália, tudo que aconteceu na Lava Jato. Não estou entrando no mérito da Lava Jato, os nossos advogados aqui podem até criticar ou não a mais o processo que foi cumprido ou não, que foi meio atropelado, mas tem sim uma represália contra o Moro e contra o Dallagnol. Separando os dois e falando só do Dallagnol, eu acho que é extremamente injusto isso, é aquele negócio do choro de perdedor. Já foi, o TRE já aprovou, e o Ministério Público também. Segue a vida. Vamos ter mais diálogo, vamos falar de mais solução para a população do que ficar arrumando briga política para ter um fato e sair na mídia do jeito que essa Federação do Brasil pela Esperança quis fazer. Muito bem, Alessandro Soares, estão perseguindo o Deltan Dallagnol? O Poit diz que sim, o Armando diz que está tudo bem com a vida dele. A Gabi já tem uma opinião absolutamente contrária, falou aqui de 50 processos. E você? Lu, bom, primeiro saudar os colegas aqui de bancada hoje e já vou para a resposta, né? Algumas observações. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma situação. Primeiro, aí eu estou comentando o que o doutor Armando falou agora há pouco aqui. Em primeiro lugar, nós temos a questão de candidaturas de membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário. Essa é uma discussão importante de ser feita. Tem a ver com o caso, não diretamente, mas a gente tem que debater uma quarentena drástica, porque o que nós tivemos ao longo da Operação Lava Jato, isso foi se evidenciando com os fatos, foi a atuação de servidores públicos do Ministério Público e do Judiciário que acabaram utilizando suas funções de maneira indevida para atuação política. Então, eu sou defensor de uma quarentena drástica, né? Drástica eu falo acima de 4, 5, 6 anos,
depois que a pessoa sai de uma carreira, depois que se aposenta, por exemplo, para atuar no campo da política e não simplesmente utilizar a sua função para realizar a política. Não quebrando esse raciocínio, mas já quebrando dúvida, existe essa proposta de quarentena de 8 anos, correto? Isso, tem uma discussão hoje no Congresso, hoje está todo mundo debatendo isso, porque se percebeu que há uma politização da estrutura do Estado, ou daquilo que é a estrutura burocrática do Estado, e que não deveria ser politizada desse jeito. Então você tem a utilização de poderes técnicos, né, de forma política, para depois tentar galgar algum tipo de voto ou votação nas eleições. Segunda observação que eu faço, olha que interessante, nesse caso estão tentando aplicar a lei da ficha limpa. O que é a lei da ficha limpa? Ela é produto de uma narrativa populista, olha só que interessante, de uma narrativa populista de que, né, os políticos devem ser punidos de qualquer jeito, que tem muita corrupção no país, ou seja, é uma narrativa que tem um pé na realidade, mas um outro pé que eu estou chamando de populista, que fica incentivando, né, punitivismo. O doutor Armando aqui talvez esteja comigo nessa, né? Então, vem interpretações e regras que eu considero, a gente pode fazer um outro debate aqui depois, mas eu considero inconstitucionais. Tá? Inclusive, o doutor Armando citou aqui a possibilidade do Dallagnol ter sido punido, né, por um colegiado e que isso poderia gerar a inelegibilidade do Dallagnol. Eu acho já isso absurdo por si só, porque fere cláusula democrática. Ou seja, as pessoas têm direito de participação política e a gente tem que parar de imaginar que a gente vai resolver a política brasileira a partir de regras de punição e inelegibilidade. Tem que parar com isso, tá? Parar de imaginar que a gente pode resolver a questão com processo judicial. Foi o que aconteceu no caso do Lula, a gente vai lembrar disso, e em diversos outros casos. E aí tem uma questão, que é, a Gabriela lembrou aqui muito bem, né, vários processos que em tese foram abertos. Eu confesso que pelo que eu li, tanto das notícias como da documentação, o que eu vi basicamente? Eu vi que existiam procedimentos, não necessariamente pelo menos aquilo que foi alocado no processo original, haviam procedimentos que foram propostos e iniciaram-se dentro das estruturas de fiscalização. Segundo alguns, a mera abertura desses procedimentos já seria um impeditivo para a candidatura do Dallagnol. Para outros, precisaria de um processo punitivo, que não estava aberto, pelo menos naquele caso que está ali, não estava aberto naquele tempo. Ou seja, são duas interpretações. Uma interpretação, olha só que interessante, punitivista, indicando, olha, uma mera petição oferecida num órgão da administração pública já gera inelegibilidade. E uma outra que fala, não, tem que ter um processo administrativo disciplinar instaurado antes. Aí ele não poderia pedir exoneração e aí ficaria inelegível, né, se ele o pedisse. Agora, independentemente dessas duas questões, olha só, nós temos um deputado agora eleito, uma pancada de voto, o mandato já está 6 meses andando e agora quer se debater isso no Tribunal Superior Eleitoral ou no STF, onde quer que seja. Então eu acho que eu vou chutar aqui, é uma ação morta. Né? Pelo menos se pensar em princípio democrático, em regime democrático, é uma ação morta, não porque pode ser inelegível, não pode ser que seja, mas veja, nós temos agora um mandato em andamento. Mas quando eu falo isso, cuidado, é respeitar o voto de todos os candidatos, a esquerda e a direita, e não só de um, né? Porque, infelizmente, tem tido muito oportunismo, né, nas interpretações com relação a esse tipo de caso. Posso fazer um comentário também? Sim, sobre rapidamente. Nesse ponto, né, queria até fazer esse comentário, porque eu e o professor Alessandro, a gente debate muito essas questões de direito eleitoral na academia, e nós fomos extremamente contrários à aprovação da lei da ficha limpa, justamente porque ela viola vários direitos políticos e constitucionais. Mas tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dela, e hoje é o direito posto, e tendo em vista que no caso específico do Deltan, pelas notícias que nós temos, tá, porque nenhum de nós aqui somos advogados dos autos, não temos conhecimento detalhado dos autos, as notícias que temos é que ele estaria incidindo justamente naquela linha da lei da ficha limpa que diz que membros do Ministério Público não poderiam pedir exoneração, ela é muito explícita nesse sentido, na pendência de uma sindicância, de um processo administrativo disciplinar aberto contra ele. Agora, caso se prove que não existia nenhuma sindicância aberta, ao contrário do que eu li na imprensa, tá? O que eu estou dizendo são informações da imprensa, aí concordo com o professor Alessandro que nesse caso ele não estaria inelegível, teria que realmente estar dentro do que prevê a legislação. Há uma sindicância, há um processo disciplinar administrativo e ele pediu a exoneração para fugir, né, da inelegibilidade, isso não seria possível por uma lei que, né, nós somos contra, mas a lei que está posta aí.